Olá, sou Francisco Dalcol e o título do meu trabalho é Revisitações de Histórias Institucionais e Resgate de Mostras do Passado, recriação da primeira exposição do Marx. Já peço desculpas porque eu não consegui ajustar o meu vídeo no lugar certinho, então eu vou ficar aparecendo um pouquinho mais aqui por cima. Já peço desculpas pelo mau jeito. A partir da experiência em anos recentes como diretor-curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Margs, tenho me dedicado a explorar abordagens curatoriais voltadas à experimentação de estratégias e formatos expositivos em contexto museológico. Essa investigação envolve a implementação de um programa expositivo fundamentado pelas metodologias da história das exposições. Intitulado História do Margs como História das Exposições, esse programa procura trabalhar a memória da instituição de uma maneira experimental, inovadora e mesmo criativa, abordando a história do museu, as obras da constituição do seu acervo e a trajetória e produção de artistas que nele expuseram, resultando em projetos curatoriais que revisitam, resgatam e reexaminam episódios, eventos e exposições emblemáticas do passado do Margs. Em um texto anterior, propósito da ANPAP de 2020, eu tratei da investigação prático-teórica que fundamenta o programa História do Marx como História das Exposições. Nesse estudo que eu trago agora, trata-se de um desdobramento dessa pesquisa prático-teórica e da continuidade desse programa expositivo implementado no Marx. Para isso, eu vou tratar do estudo de caso de um projeto realizado em 2021, da primeira exposição da história do Marx, e o museu que está completando 70 anos em 2023. A primeira exposição de arte brasileira contemporânea foi a atividade que marcou a estreia pública do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Isso em 1955, ou seja, no ano seguinte à criação do museu. Responsável por promover o início da inscrição social coletiva do Margs, essa exposição de estreia serviu não só para divulgar que o então recém-criado museu estava em preparativos e com o acervo sendo constituído, como também para anunciar seus propósitos e pretensões. Essa imagem aqui são duas, a capa e uma página interna do catálogo da exposição de 55. Passados aí, então 66 anos, o Margs apresentou em 2021 uma exposição que trouxe um resgate dessa histórica mostra de 55, reunindo os trabalhos expostos e incorporados à época e, portanto, até hoje presentes no acervo do museu. Ao mesmo tempo, essa exposição reuniu a totalidade das obras adquiridas para a coleção do museu durante seu momento inicial de constituição, aí considerados os anos 50, de 54, criação do museu até 59, final da década, mas também porque é o período que corresponde à primeira gestão, à primeira direção do museu, na figura do artista e professorado Malagoli, que foi o criador do museu, dirigiu o museu nesse período, 54 a 59, e foi aí, então, responsável pelas aquisições e pelo perfil conferido à constituição inicial da coleção do acervo do Marx. Com o objetivo de resgatar as origens do museu e de sua coleção, essa mostra coletiva de 2021 consistiu numa revisitação do evento expositivo inaugural do Marx a partir da tentativa de remontagem, e que acabou se dando por meio de sua recriação, que já vou abordar a seguir. Então, o título foi Primeira Exposição de Arte Brasileira Contemporânea, assim como o evento original, com acréscimo dessas datas dos anos, para dar esse índice temporal, e também desse subtítulo, né, de contextualização e resgate da exposição de estreia do Marx e formação inicial da acervo, com curadoria minha e assistência curatorial da Fernanda Medeiros. Na concepção do projeto, que tinha como mote, portanto, resgatar a primeira exposição da história do Marx, a abordagem curatorial se uniu duas estratégias expositivas. Tá? A primeira delas se deu nesse espaço, número 1, identificado como número 1 aqui da seta, que é a galeria central das pinacotecas do Marx, é o espaço expositivo mais amplo e nobre do museu. Nessa galeria, nós procuramos fazer a remontagem, então, da primeira exposição de arte brasileira, mediante a reunião de obras do acervo do Marx e itens documentais. Nós revisitamos a mostra de 55, articulando material de pesquisa levantado, são documentos, imagens, reportagens, né? Numa investigação em que teve um profundo cotejamento detido a identificar no acervo do museu quais obras estiveram presentes nessa exposição inaugural de 55, que vieram a ser adquiridas e que, portanto, ainda hoje constam no acervo do museu. Eu vou mostrar esses documentos. Aqui, então, é a ficha documental da exposição, na qual a gente percebe a lista de artistas, mas também alguns dados lacunares, sobretudo com relação às datas. Essa aqui é a imagem que eu já mostrei, né, 2 páginas do catálogo, que hoje seria mais um folder do que provavelmente um catálogo.
E aqui eu vou mostrar algumas reportagens, aqui 3 delas, da revista do Globo, que foram as mais extensas, as mais detidas e dedicadas, com atenção a essa terceira, que mostra uma coisa, algo que foi muito importante para a pesquisa, que são as fotos do espaço expositivo, que nos mostram as obras presentes, as relações de proximidade e também de justaposição. Segundo a ficha documental e o catálogo da exposição de 55, foram apresentadas 55 obras de 33 artistas brasileiros. No texto do artigo eu detalho toda essa investigação, como foi esse cotejamento, as problemáticas que surgiram para a gente conseguir certificar, né? E o que possibilitou que, ao final desse processo, fosse possível assegurar que 19 obras participantes da exposição inaugural de 55 estão presentes até hoje no acervo do Marx, aí, de 15 artistas, abrangendo um período de 1941 a 1955. A exposição, então, todo esse conjunto foi reunido e remontado. E nós tivemos, dentro dessa tentativa de remontagem, 2 estratégias. A primeira delas se deu nessa parede aqui, né? Tentando aí reproduzir a disposição, a justaposição das obras que identificamos nas fotografias de época, que eu reúno aqui nessa imagem. Então, o que a gente quis, ao trazer os documentos em grande escala, foi explicitar e apresentar e contextualizar para o público visitante de onde vinham, né, essas relações, mas também proporcionar que esse jogo pudesse ser feito no próprio espaço expositivo durante a visitação, né, tentando identificar nas matérias e reportagens de época essas obras e como elas constavam nas paredes. E com isso nós estabelecemos a expografia dessa parede da Pinacoteca Central, né, a partir então desses registros fotográficos documentais. Numa outra parede, nós reunimos as obras das quais nós não dispunhamos de índices fotográficos que indicassem como elas foram exibidas, ao lado de que obras, essas relações de justaposição. Então, aqui, a expografia não seguiu esse mote de tentar reproduzir como foi a exposição, porque nós nem encontramos subsídios para isso. Então, isso nos levou ao entendimento de que, na verdade, o que nós estávamos fazendo aqui não era exatamente uma remontagem de exposição, porque ela era parcial, mas sim uma recriação de exposição, o que também se mostrou muito mais potente, assim, entre aspas, como eu vou falar na conclusão desse meu texto. Bom, e aí nas demais galerias, nós usamos uma outra estratégia, assim, que não era necessariamente voltada a revisitar a primeira exposição do Mários, mas assim a prolongar ela, a estender ela, trazendo o conjunto de obras que foi adquirido pelo museu ao longo dos anos 50, nesse período já indicado de 54 a 59, né? E com isso nós trouxemos aí um conjunto de obras bastante significativos da acervo, e a expografia se orientou aí por diversas relações históricas, estilísticas, conceituais, de tipologia de obra e mesmo formais, e dando um outro tipo de leitura sobre essas obras no acervo. Aqui eu mostro também uma outra vista da exposição. Bom, todo esse estudo também das obras e da constituição inicial da acervo permitiu um aprofundamento que ofereceu uma compreensão do que, afinal, né, caracteriza esse conjunto aí que constitui a formação inicial da acervo, como eu venho me referindo aí, nesse período de 54 a 59, então fica o convite para essa leitura no texto. Bom, de modo a me encaminhar aqui para o final, no tempo que eu tenho, eu gostaria de fazer algumas considerações, então, sobre a experiência e a reflexão desse projeto, né? Projetos curatoriais de reconsideração histórica, como que eu abordei nessa comunicação, evidenciam que o conhecimento histórico percorre uma temporalidade complexa, dialética, inclusive, situando-se entre o tempo passado do acontecimento e o tempo presente, que coloca em perspectiva histórica. É com essa compreensão que tenho procurado me colocar no trabalho de revisitação da história institucional do Marx, entendendo que marcos e momentos históricos estão abertos à reconsideração, e uma articulação que envolve a inscrição em sua época e a relação com as questões do presente. E por que revisitar essa história institucional por meio de resgates de exposições do passado, afinal, né? Além das motivações de interesse intelectual e curatorial, por oferecer um modo de conduzir a pesquisa histórica e de torná-la apresentável sob modalidades expositivas para escrutínio público. Afinal, acredito que estar diante de obras e documentos do passado, reunidos e articulados no espaço em termos analíticos, críticos e conceituais, possa ser diferente de se debruçar sobre imagens e textos em publicações, livros e catálogos,
podendo proporcionar uma experiência distinta e até mesmo ainda mais emocionante. Nesse sentido, acredito que mais desafiador e instigante que a remontagem, a reencenação em si, fidedigna de uma exposição do passado, possa ser a sua recriação. Foi retomando o argumento que eu sinalizei aqui, né? Uma vez que retraçar e reconsiderar a história leva a reapresentar, reconstruir, reescrever o passado, o que pode permitir explorar o que consideramos estabelecido, encontrando novas e até inesperadas perspectivas, conexões e revelações. E com isso, renovando não só a nossa compreensão do passado, mas também a do conhecimento histórico, em correspondência de sentido e pertinência com o presente. Muito obrigado.